que uma pessoa como o ator Guilherme de Pádua, ele pode chegar ao grau mais alto dentro do ministério, que é o grau pastoral? Será que uma pessoa com um passado como ele teve pode hoje ser considerado um pastor e pode ser consagrado ao ministério pastoral? É isso que nós vamos estudar no vídeo de hoje. Nós vamos entender se uma pessoa com um passado como o dele é lícito que hoje seja chamado de pastor, seja consagrado ao santo ministério. Não sai daí que eu volto já com esse vídeo maravilhoso para o seu crescimento espiritual. Devido à grande repercussão de um documentário que estreou agora na HBO a respeito da falecida atriz Daniela Pérez, que teve ali uma morte prematura, que a sua vida foi ceifada, um burburinho na internet tomou conta. Isso pessoas do mundo, tanto como também pessoas cristãs, levantaram mais uma vez essa discussão a respeito da conversão do Guilherme de Pádua, que foi um dos responsáveis pela morte da Daniela Pérez. Então, se você aí tem mais de 30 anos, com certeza você pegou e sabe o que eu estou falando. Mas se você não sabe, dá um Google rapidinho aí, que você vai entender o que está acontecendo, ou melhor, o que aconteceu. Porém, o que nós vamos focar no vídeo de hoje é a respeito do ministério pastoral do Guilherme de Pádua, porque eu não sei se você sabe, mas ele foi levado ao santo ministério pela Igreja Batista da Lagoinha. Então ele hoje é um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, a mesma de André Valadão, a mesma ali daquele ministério tão famoso que é o Diante do Trono. Então a dúvida que fica e o questionamento das pessoas, e até pessoas vieram no Instagram me perguntar, se você ainda não me segue, aproveita, me segue lá no Instagram também, mande a sua pergunta, que talvez aqui também ela possa virar um vídeo. E as pessoas estavam me perguntando se é lícito uma pessoa com um passado que tem aí o Guilherme de Pádua, se ele pode ser um pastor, se é lícito ou se a Bíblia condena veementemente alguém que teve um passado conturbado como o dele, hoje ser um pastor. Eu não vou aqui colocar em xeque a sua conversão, porque nós temos vários e vários versículos que atestam sim que qualquer pessoa ela é alcançada pela salvação através da graça de Deus. Ela alcança a salvação através da graça de Deus. Então, não vamos aqui entrar no mérito de que ele se converteu ou não se converteu. Vamos partir do princípio que ele sim se converteu e é uma pessoa que se arrependeu do que ele fez e deseja ali pedir perdão, como tem vídeo no próprio canal dele. Eu vou deixar linkado aqui o canal dele, a respeito de um vídeo que ele pede perdão ali à mãe da falecida Daniela Pérez, e vamos supor, ou vamos levar aqui em consideração a sua conversão e que realmente ele se converteu e alcançou a misericórdia. Isso eu não quero discutir, eu quero levar à frente esse vídeo dizendo que sim, ele se converteu, vamos aqui acreditar na sua conversão. Porém, vamos entender o que é o pastorado, o que é essa coisa maravilhosa que é ser um pastor, que é guiar outras vidas, que é levar pessoas ali debaixo de oração, não cobertura espiritual, porque isso não existe, mas ali aconselhamento, que um pastor ele é um advogado, ele é juiz, ele é psicólogo, ele é tudo. Então, vamos entender se é lícito ou não é lícito que o Guilherme de Pádua seja pastor. Mas antes disso, eu peço a você, se é novo por aqui, se inscreva no canal, me ajude aí a crescer esse canal, levando um evangelho limpo, levando aí uma teologia séria para outras pessoas. E eu preciso que você me ajude, curtindo esse vídeo, comentando aqui embaixo, deixando a sua opinião. Partindo do princípio que uma pessoa, ela realmente se converteu, ela agora é lavada e remida no sangue de Jesus. Ela agora é uma pessoa totalmente diferente daquilo que outrora ela foi. Então, se ela roubava, ela não rouba mais. Se ela se prostituía, ela agora não se prostitui mais. Ela leva agora uma vida santa na presença de Deus. Porém, o que eu preciso deixar bem claro aqui nesse vídeo é que
pecados são perdoados através da graça e através da misericórdia. O que é graça? Graça é um favor recebido sem merecimento. E o que é a misericórdia? A misericórdia é aquilo que devíamos ter recebido e não recebemos, ou seja, um castigo, uma punição. A misericórdia é aquela que, por mais que a gente merecesse, nós não recebemos. Questão de castigo, questão de consequência. Porém, o pecado, ele tem uma consequência terrena. Deus, ele joga os nossos pecados no lago do esquecimento. Porém, o homem, ele não esquece. Se você pegar, por exemplo, um casal que passou por um momento conturbado de traição, vamos supor aqui que a mulher perdoou a traição do homem. Eles voltam, continuam se relacionando. Só que a mulher, ela nunca vai esquecer, isso vice-versa, mas eu vou dar o exemplo da mulher. Ela nunca vai esquecer o que o homem fez. Por mais que ali haja carinho, por mais que ali haja tudo renovado, nunca vai ser esquecido. E o pecado, ele é assim. A traição, ela não é esquecida. Às vezes, uma briga não é esquecida. A consequência terrena, ela vai permanecer. E é aqui que está a chave dessa questão do nosso irmão Guilherme de Pádua. Ele sim foi perdoado por Deus, porque a gente está partindo daquele princípio de uma conversão genuína. Então ele foi perdoado, Deus o perdoou, Deus esqueceu, mas o homem não esquece. E como ele era uma pessoa da mídia, ele era um ator aí da novela principal, de uma grande emissora, né, que você sabe qual é, e ele tem essa marca nele, um ex-ator, uma pessoa ali que era tida como um galã e tudo mais. Então, Deus o perdoa, porém, o homem não perdoa e não esquece. Então aí você me diz, é lícito uma pessoa com o passado que ele tem hoje ser levado ao ministério pastoral? Eu, Getúlio Cardoso, não aconselharia alguém com o passado de Guilherme de Pádua ser levado ao santo ministério, porque escandaliza, porque as pessoas do mundo, aquelas que não entendem a espiritualidade, por exemplo, eu entendo que possa realmente haver uma chamada. Eu entendo que dentro dele seria uma coisa que até seria um tratamento para ele mesmo, só que ele não pode tratar outras pessoas antes de ser tratado. Então, a minha humilde opinião a respeito disso é que, por mais que Deus tenha o perdoado e tenha esquecido, o homem não esquece e o homem geralmente não perdoa. Então, ninguém nunca, fora da bolha, ali fora dos cristãos, nunca vão reconhecê-lo como pastor, porque sempre vão ter ele como quem? Como aquela pessoa que cometeu aquele ato. Ele pode ter feito filmes, novelas, tudo antes. Tudo que ele fez antes, esqueceram. É o contrário, né? Deus esquece aquilo que você fez antes e só lembra de você hoje. O mundo não. O mundo vai esquecer tudo aquilo que você fez antes dele cometer o ato, né? Antes dele cometer o ato e só vai lembrar daquele ato que ele cometeu. Então não é lícito que ele permaneça, ou melhor, né, que ele fosse levado, mas agora que já foi levado não tem o que fazer. Só que na minha opinião ele não poderia ser levado ao ministério, não porque não se converteu, não porque não era uma pessoa merecedora, mas sim uma pessoa que precisava ser tratada. Por mais que ele já tenha pago tudo que ele devia, justiça e tudo mais, o homem sempre vai olhar para ele com um olhar diferente. Então, se ele ficasse ali como membro, como alguém que ajudava ali o seu pastor e tudo mais, beleza. As pessoas duvidariam da sua conversão. Só que agora as pessoas dizem, poxa, mas olha só, fulano de tal hoje é pastor. Você vê aí que eles tiram aí, o Guilherme de Pádua hoje é pastor, fez e aconteceu. Nós entendemos que Deus restaura qualquer pessoa, mas o mundo ainda não tem conhecimento disso e o mundo não está preparado para isso. O mundo não está preparado para ver ex-homossexual sendo pastor. O mundo não está preparado para ver pessoas que cometeram grandes delitos, grandes aí criminosos como pastor. O mundo não está preparado para isso. Então a gente precisa ter sabedoria na hora de consagrar pessoas. Não sei se ele tem ovelha, que aí fica pior ainda se ser um pastor e não ter ovelha, né? Ser aqueles pastores que só tem um título de pastor, mas não exerce ali o pastorado. Então, a consequência do pecado vai permanecer com ele a vida inteira.
Foi perdoado por Deus? Foi perdoado por Deus. Mas a consequência vai ser para a vida toda. Então, por isso, eu não acredito que ele deveria ter sido consagrado ao ministério pastoral. Mas quem sou eu? Não estava ali na direção, Deus não falou comigo, então talvez Deus tenha falado com o seu líder para o consagrar, só que dentro do que eu aprendi, o pecado ele é perdoado, mas ele tem as suas consequências e ele vai colher essas consequências para o resto da vida e talvez não tenha uma estrutura espiritual para aguentar. Então, meu irmão, se você estiver me ouvindo, eu não estou te atacando e eu não estou sendo aqui uma pessoa rude com você. Eu só estou te dizendo que eu acredito sim na sua conversão, porém, eu não acredito que você deveria ser levado ao ministério pastoral, principalmente pela sua própria estrutura espiritual e emocional, porque você precisa cuidar de você para depois cuidar de outras vidas. Então, a sua vida é muito importante para Deus. Então, antes de você cuidar de outras pessoas, você deve se cuidar. Você deve olhar para você. Não vou fazer aqui igual os outros canais que estão te xingando, que estão falando e acontecendo. Eu quero acreditar na sua conversão, mas não quero aqui... Quem sou eu, né? Mas me pediram opinião, mas eu não quero aqui aprovar que uma pessoa que tenha o passado semelhante ao seu, não só o seu, mas semelhante ao seu, seja levado ao cargo mais alto que nós temos dentro do ministério, que é o cargo pastoral, ok? Então, para finalizar o vídeo aqui, eu acredito sim que o pecado ele tem o perdão, qualquer pecado, a não ser a blasfêmia, mas qualquer pecado ele tem ali o seu perdão, ele foi perdoado, mas na minha opinião, ele não deveria ser levado ao ministério pastoral. Então Guilherme de Pádua não poderia ser pastor, o que não tira a sua salvação, o que não tiraria ele ali do livro da vida, ok? Livro da vida é uma coisa, ministério terreno é outro, que independente de salvação, independente de você ser salvo ou não, o ministério não é para qualquer um e principalmente para quem tem um passado como o nosso irmão Guilherme de Pádua, ok? Então essa foi a minha humilde opinião, quero saber a sua opinião, se você ficou aqui até agora, deixa a sua opinião aqui nos comentários para que eu possa saber se você concorda comigo ou não concorda comigo. E para você, Guilherme de Pádua pode ser um pastor, ele deveria ser levado ao cargo máximo, que é o cargo de pastor de uma igreja? Eu quero saber a sua opinião. Mas eu espero você nesses outros vídeos aqui para que a gente possa continuar conversando, dialogando e aprendendo da teologia. Eu sou Getúlio Cardoso, espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.